muito para o pavimento, vai Pode falar. contar a área construída também, ou não? Como assim? Que eu vou ter dois andares, né, aqui, né? Eu vou ter aqui como Vamos se eu supor. tivesse um corte, né? E o beiral aqui passando no telhado. Vocês vão considerar a área construída só essa área aqui, né? Daqui das paredes para dentro, tá? Ou seja, eu tenho aqui a planta baixa e eu tenho aqui a projeção do telhado, ok? Vamos dizer que aqui com a projeção do telhado fique 10 por 10. E aqui só a planta baixa fique, por exemplo, 9 por 9, tá? Para o efeito da área construída aqui que vocês vão utilizar, do aproveitamento terreno, vocês vão usar só o 9 por 9. Vai ser 81. Beleza? Essa área aqui, referente ao beiral, mas seja uma área coberta, ela não vai entrar aqui no cálculo da nossa área construída para o cálculo aqui dos índices, tá certo? Cadê índice de aproveitamento, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação. Ok? Esse beiral ele vai entrar aqui, ele é importante na hora de a gente olhar lá nas normas, lá na lei complementar 120 de 2006, se eu não me engano, que tem dizendo, ó, telhado ele pode estar no terreno, desde que ele não avance tantos metros no recuo e não avance para os terrenos vizinhos, tá? Então, a preocupação quanto ao beiral vai ser essa, ok? Vocês estão aí, gente? Ok, professor. Então, no caso, deixa eu te perguntar mais um negócio. Vamos Pergunte. 100 metros embaixo e 80 em cima. A área construída é 180 ou é 100? 180. Ah, entendi. Ah, então, no caso, seria, acho que essa a diferença, né? Isso, isso. Não conta beiral, não conta calçada, mas só que se for múltiplo pavimento, só vai contar o térreo. Entendi. Então, tá. É, que tiver 100 embaixo, mais 80 em cima, aí fica 180 total. Se tivesse 200 metros embaixo e 3 pavimentos em cima de cada um, 50 metros. Falei 200 embaixo, né? E 3 vezes 50, aí seria 200 metros quadrados, área construída total, né? Mais 50, mais 50, mais 50. Que daria 350 metros quadrados de área construída. Ok? Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje? Beleza, professor. Obrigadão aí. Nada. Lembrando que a gente pode marcar um horário, vocês podem mandar uma mensagem lá para a gente marcar um atendimento fora de horário também, viu? Para tirar dúvida quanto ao projeto. Então, deixa eu abrir aqui a aula. Na aula de hoje, então, de noções de arquitetura e urbanismo, a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre a NBR 9050, que trata de acessibilidade, e vamos trazer alguns conceitos gerais da NBR 9077, que vai tratar aqui sobre saídas de emergência, tá? Eu vou tentar não me prolongar muito mais nessa parte de legislação para a gente terminar nessa aula e nas próximas aulas a gente começar a estudar um pouco mais sobre começar o urbanismo, tá? Então vamos lá. O objetivo dessa aula então vai ser ainda trazer algumas exigências, né, recomendações da NBR 9050, assim como conceitos e exigências aqui da NBR 9077. Trazer só alguns conceitos principais
na hora que vocês forem fazer um projeto, por exemplo, o interessante é que vocês deem uma olhada nessa norma, que tem vários nuancezinhos, algumas especificidades que devem ser adotadas. Ah, quanto à parte da NBR 9050, a gente vai concluir aqui falando um pouco sobre circulação interna e externa, acesso do veículo ao lote e algumas especificidades sobre sanitários, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Quanto à NBR 9077, vou trazer um pouco do que é o escopo dela, para que vocês saibam mais ou menos o que é que está nela, para caso um dia vocês precisem pesquisar, vocês já sabem, opa, isso é a NBR 9077, é lá que eu vou procurar. Caracterização do empreendimento, segundo a NBR 9077, porque é a partir dela que nós vamos ter os requisitos aqui para cada uma das exigências dessa NBR, quanto a tamanho de escadas, é, o, o que é necessário para constituir uma saída de emergência de acordo com a caracterização do empreendimento, ok? Então, começando pela NBR 9050, no que concerne a circulação interna, ela vai estar bastante relacionada aos módulos de referência que a gente viu na aula passada, tá? Na aula passada, para a gente ter visto isso aqui, mostrando que, a depender dos usuários, nós temos alguns módulos de referência, algumas medidas, alguns parâmetros antropométricos que vão relacionar aqui o uso, né? A partir deles que a gente vai ter algumas áreas de circulação, áreas de manobra que são necessárias, e muitas vezes a gente vai tomar como módulo de referência essa de pessoas em cadeiras de roda, tá? Esse é módulo de referência de 80 centímetros por 1,20 m, que configura um espaço que uma pessoa em cadeira de roda vai utilizar de uma maneira mais confortável. Então, a partir disso, nós temos que, a depender da extensão do corredor, nós vamos ter larguras mínimas necessárias, tá? Conforme a gente tem uma maior extensão desse corredor, como a gente vê aqui, ó, 4 metros, a gente precisa, a largura mínima é 90 centímetros, que ainda está, de certa forma, confortável para esse módulo de referência. Se ele tiver até 10 metros, 1,20 m e por aí vai. Tá certo? Isso por quê? Porque a depender desse tamanho dessa extensão do corredor, nós temos não só uma sensação de estar mais enclausurado caso a gente tenha um corredor muito estreito, mas eu tenho uma maior probabilidade que durante o percurso dessa pessoa, que venha uma pessoa no sentido contrário, ok? Porque eu vou passar um maior tempo aqui, então tem uma maior probabilidade de acontecer dois eventos no mesmo tempo. Isso aqui lembrando aquelas distribuições de probabilidade, pegar Poisson, por exemplo, distribuição de Poisson. Mas, enfim, o importante é a gente verificar isso aqui, que a depender da extensão do corredor, nós vamos precisar de uma largura diferente. Isso vai impactar também esse módulo de referência em situações em que eu tenho abertura de portas, quando eu tenho duas portas seguidas em sequência, por exemplo, nós temos que ter um raio aqui, um diâmetro mínimo de 1,50 m, tá? Para que eu tenha esse giro, tenha essa área de manobra. Ou aqui no caso de ter uma porta individual, mas eu tenho que ter também uma determinada área livre para que nós tenhamos um determinado conforto, uma mobilidade independente dessa pessoa em cadeira de roda, por exemplo, tá? Essas dimensões aqui eu não vou ficar falando uma por uma, mas se vocês prestarem um dia, vocês vão aqui nessa NBR 9050, porque ela tem falando. Por exemplo, para essa porta tem que ter no mínimo 80 centímetros.
tem que se ter no mínimo esses 30 centímetros aqui da porta para uma parede, tá certo? No mínimo 1,20 m livre, e por aí vai. Quando se tem também dois corredores lado a lado, em que eu tenho uma porta abrindo, tem alguns requisitos mínimos. Quando eu tenho essa porta abrindo nesse corredor, eu tenho que ter no mínimo 1,50 m para permitir que uma determinada manobra de maneira aceitável, tá? Ou se, no caso, a porta abrindo para fora, né? Nesse corredor aqui tem que ter no mínimo 1,20 m. A depender aqui são vários casos também, tá certo? Aqui é 1,50 m, né? 1,20 m, ok? E aqui no caso da existência de uma rampa, né? Uma coisa que é importante também a gente ver para a circulação interna são as portas. As portas acessíveis, elas têm que atender a determinadas características. Uma dessas características é a presença desse puxador horizontal. Esse puxador ele vai estar apenas no lado oposto à abertura, né? Isso a gente vai até ver nos banheiros. O banheiro ele sempre vai ter a porta aberta para fora e do lado de dentro ele tem que ter essa barra aqui. Essa barra aqui tem esse comprimento que deve ser padronizado de 40 centímetros, tem uma altura que deve ser a 90 centímetros. É necessário também ter esse revestimento resistente a impactos, já que a gente está falando também de pessoas em cadeiras de roda, e para facilitar a abertura delas, né, e para evitar os danos à porta, são colocados esses revestimentos. O comum é a gente ver aquelas chapas de aço, né, chapas de aço inox, tá, com esses 40 centímetros. No caso de portas vai e vem, é necessário que elas tenham aqui esse visor de no mínimo 20 centímetros. Isso por quê? Porque já que ela abre para os dois lados, então é importante que eu tenha uma visão do que está do outro lado também, para que você possa não entrar de uma vez e bater em quem está vindo e quem está tentando abrir também, tá certo? Esse visor tem que estar aqui alinhado ao eixo da porta. Da mesma maneira, a gente tem que continuar tendo aqui essa chapa nessa parte inferior, tá? As portas e paredes de vidro, é importante que elas também sejam sinalizadas, aqui levando em consideração principalmente as pessoas com deficiências de visão, né? Já que uma porta de vidro, uma parede de vidro, vai ser mais difícil para que essa pessoa enxergue, já que ela já tem uma dificuldade maior de visão, não necessariamente uma pessoa cega, mas uma pessoa que tem uma visão reduzida. Então, para isso, é necessário que se tenha uma sinalização de forma contínua aqui em determinadas alturas, tá? E na moldura da porta para identificar. Isso é comum, eu lembro de já ter visto isso em bancos, né? Em bancos é comum a gente ter aquelas fachadas de vidro, e para que elas sejam, então, acessíveis, é importante que elas tenham essas faixas, de maneira que quem tem uma deficiência visual possa identificar de uma maneira mais fácil onde é essa porta e onde é que é o vidro, para que não ache que é só um vão e acabe esbarrando lá. Ok? Em relação à circulação externa, isso aqui é que eu acho até bem interessante da gente conhecer também, são essas condições das calçadas, porque uma coisa que a gente vê muito no Brasil, em diversos lugares, é que como o dono de cada uma das casas, né, é o responsável por cuidar da calçada, essas calçadas muitas vezes não são acessíveis, não respeitam essas normas, dificultando muito o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que não enxergam muito bem, né, deficientes visuais. Então, é bem importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? E para isso, então,
a NBR 9050, ela vai definir essas calçadas em 3 partes. Nós vamos ter uma faixa de serviço, uma faixa livre ou passeio e a faixa de acesso. Essa faixa de serviço, ela, vou dar um zoom aqui um pouco melhor, ela na verdade vai ter que, no mínimo, esses 70 centímetros, tá? Quando ela é existente. Essa faixa de serviço, ela é destinada à presença aqui de árvores, rampas, postes, tá certo? Então, é nessa faixa que eu posso ter esses obstáculos, enquanto que na faixa livre, no passeio, como o nome mesmo diz, faixa livre, ela tem que estar totalmente livre de quaisquer obstáculos, para que as pessoas possam se locomover de uma maneira independente e segura nesses ambientes. Com isso, então, é até definido que tem que ter uma altura mínima livre de 2,10 metros. Aqui eu tenho uma árvore, por exemplo, eu tenho que considerar que ela tem que ter no mínimo 2,10 metros aqui livre. Se eu tiver uma marquise, ou se eu tiver qualquer outro obstáculo, esse obstáculo tem que estar no mínimo 2,10 metros de altura, para que nós tenhamos essa região aqui livre. Já essa faixa de acesso, ela acaba muitas vezes não sendo muito comum, principalmente em grandes centros urbanos muito adensados, em regiões mais antigas, porque ela está relacionada aqui a uma faixa em que eu posso ter rampas de acesso aos imóveis, abertura de portas para fora, por exemplo, para que não atrapalhe essa faixa livre, ok? Essa largura livre mínima da faixa livre tem que ser 1,20 m, tá? Para que a gente tenha um trânsito aqui razoável. Mas como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa faixa livre ela também vai ser dimensionada a partir do fluxo de pedestres dessa calçada. O acesso de veículo ao lote, ele vai então estar relacionado aqui a da mesma maneira como eu tenho que ter essa faixa livre de obstáculos, a rampa de acesso do veículo ela tem que estar apenas nessa faixa de veículos ou nessa faixa de serviço e nessa faixa aqui de acesso ao lote, de forma que a calçada esteja sempre o passeio esteja sempre livre aqui para o trânsito de pedestres. E isso vai impactar, isso aqui em corte, né? Vendo que a faixa livre ela tem que se manter sempre no mesmo nível, enquanto que a faixa de acesso e a faixa de serviço é que podem ter essas rampas, tá? E isso vai impactar, então, aqui na largura dessas calçadas da faixa livre do passeio, ela vai ter sempre que ser maior ou igual a 1,20 m, levando em consideração aqui o fluxo de pedestres que está passando e esse fluxo de base aqui de 25 pedestres por minuto, tá? Esses valores adicionais aqui, delta I, esse somatório de I, então vai estar relacionado à presença de vitrines, mobiliário urbano e a entrada de edificações no alinhamento. Ok? Então, fazendo esses somatórios aqui, a gente vai ter a largura de faixa livre, a largura da calçada que a gente tem que ter. Ok? Isso vai impactar também na presença de rampas no acesso, na travessia, né? Nas faixas de pedestre. Nós podemos ter algumas configurações diferentes. Desde uma configuração em que eu tenho uma extensão da calçada aqui para a via pública, né? O que ajuda a definir o estacionamento de veículos, de forma que, como a faixa livre não pode ter rampas, ou reentrâncias, ou diferenças de nível, então, eu tenho que ter essa faixa livre e essa rampa vai estar livre aqui também, de forma a igualar ao nível dessa via pública. Ou então a gente pode ter essa faixa elevada, né, para que ela fique no mesmo nível da calçada, de forma que eu não precise, então, comer um espaço nem da calçada, nem da via pública,
Assim como eu posso ter dentro da própria via pública, sem comer, ou dentro da própria calçada, sem comer um espaço aqui dessa via pública, tá certo? Então são maneiras diferentes de se tratar esse acesso aqui dessa travessia de pedestres. Quanto aos sanitários, a norma traz diversas exigências, requisitos mínimos e características. Os mais importantes aqui são a gente considerar que a pessoa em cadeira de roda tem que dispor de um giro de 360 graus, tá certo? Os lavatórios devem ser lavatórios sem colunas, isso para permitir a aproximação das pessoas em cadeira de rodas, entre outros, tá? Isso aqui vocês podem ler de forma a verificar quando vocês precisarem para projeto, tá? São alguns requisitos. Eu acho mais interessante a gente focar aqui nas imagens que vão mostrar isso, que eu vou pegar o meu módulo de referência e eu tenho que permitir que essa pessoa possa fazer a transferência, tem uma área de transferência adequada. E o que é que seria essa área de transferência? É a área em que a pessoa em cadeira de rodas vai utilizar para sair da cadeira de rodas e utilizar o vaso sanitário, tá? Tem que permitir aqui o raio de 360 graus, né? Esse giro de 360 graus, por isso que há uma dimensão mínima aqui desse diâmetro de 1,5 m, ok? Como eu falei, a presença de colunas aqui nos lavatórios deve ser evitada, mas pode ser de forma a permitir aqui esse acesso do cadeirante ao lavatório, tá certo? Tem-se alguns requisitos aqui de alturas e de comprimento máximo do lavatório para que isso seja possível. Além disso, a norma traz diversos equipamentos que têm que estar dispostos nesses sanitários, que são essas barras para auxiliar na transferência dessa pessoa em cadeira de roda para a bacia sanitária, as barras aqui no lavabo, o que, tudo que tem que ter aqui, tanto em relação à porta, quanto a requisitos do espelho, do lavatório, dessas barras, da bacia sanitária. Então, a norma também traz todos esses equipamentos que devem estar contidos dentro desse sanitário acessível. É que, de uma maneira mais breve aqui, rápida também, para a gente não estender muito a aula, a NBR 9070 ela vai tratar, então, das condições mínimas de segurança e operação de rotas de fuga e saídas de emergência, tá? Então, o escopo dela é garantir, então, a integridade física desses ocupantes, dos ocupantes de identificação, nos casos de incêndios, ok? Para isso, então, ela caracteriza os empreendimentos. Esses empreendimentos, então, eles vão ser caracterizados e classificados a partir do tipo de ocupação, se é uma ocupação aqui habitacional, comercial, industrial, a altura do empreendimento, da edificação, porque a depender da quantidade de pavimentos, eu vou ter necessidades distintas, necessidades de escadas de emergência, de rotas de fugas distintas. As dimensões da planta também vão influenciar diretamente na quantidade de saídas de emergência mínimas, por exemplo, uma vez que nós temos distâncias máximas a serem percorridas para chegar em cada uma dessas saídas de emergência. E as características construtivas, que vão estar bastante relacionadas aos materiais utilizados na construção, elas também vão impactar nisso tudo, nesse dimensionamento dessas rotas de fuga, uma vez que se eu tiver uma casa totalmente em madeira, é de se esperar que eu tenha saídas de emergência mais abundantes, mais próximas, porque tudo é combustível.
quando comparado, por exemplo, a uma edificação totalmente em concreto, em que eu não tenho nenhum material combustível, e que eu vou ter uma propagação desse fogo de uma maneira mais lenta, tá certo? Então, quanto à ocupação, nós temos uma tabela, que é uma tabela bem grande, aqui é apenas uma parte dela, em que nós temos, por exemplo, a ocupação do tipo residencial, nós vamos ter a divisão A1, A2, A3, a depender se é uma habitação unifamiliar, ou seja, uma habitação aqui que vai estar apenas uma família, uma casa. Habitações multifamiliares, no caso de edifícios, de apartamentos, por exemplo, está aqui. Habitações coletivas, né, pensionatos, internatos, mosteiros. Temos serviço de hospedagem, que seriam os hotéis, comercial varejista, e por aí vai. Então, essa classificação vai impactar mais na frente, como a gente vai ver, tá? Nessas rotas de fuga e dimensionamento das saídas de emergência. A altura também tem uma tabela aqui definida nessa NBR 9077. A partir da altura da edificação, nós vamos calcular aqui em edificações térreas, que, como diz, vai ser a edificação basicamente térrea, né, com a diferença de piso na entrada com o terreno sempre inferior a 1 metro, edificações baixas com altura inferior a 6 metros, edificações de média altura, medianamente altas e edificações altas, tá? Para cada uma dessas edificações, a gente vai ter uma classificação. É importante a gente ver aqui para essas edificações altas desse tipo aqui, O2, nós vamos ter alguns requisitos. Aqui, por exemplo, diz edificações dotadas de pavimentos recuados em relação aos pavimentos inferiores, de tal forma que as escadas dos bombeiros não possam atingi-las, ou situadas em locais onde é impossível o acesso de viaturas de bombeiros, desde que sua altura seja maior do que 12 metros. Por que isso? Porque eu posso ter uma edificação que ela é até baixa, sei lá, 12 metros, apenas 2 pavimentos, mas que o primeiro pavimento é tão grande aqui, como se eu tivesse uma área comum aqui, um estacionamento muito grande, subterrâneo, em que a escada do bombeiro não consegue chegar aqui nessa situação. Então ela acaba se classificando aqui como uma edificação do tipo O2, tá? Porque essa escada do bombeiro não consegue atingir. Quanto às dimensões em planta, tem-se também uma tabela, a tabela 3, que vai trazer aqui a área do pavimento, né? Porque essa área do pavimento vai estar relacionada aqui ao tamanho do pavimento como um todo, né? Ou seja, pavimentos que, se eu tenho um pavimento muito grande, é interessante que eu tenha várias rotas de fuga e várias saídas de emergência para que eu não tenha grandes distâncias sendo percorridas aqui na hora da fuga, tá certo? Ao invés de eu precisar sair de um ponto aqui bem distante para essa porta, eu posso ter uma porta, uma saída de emergência aqui do lado, tá? Então, a partir da área desses pavimentos, nós vamos tratar aqui, vamos classificar essas edificações também. Essa tabela 3 que está presente na NBR 9077. Quanto às características construtivas, nós temos a tabela 4. Como eu falei, ela vai estar bem relacionada aos materiais utilizados, se eles são de propagação fácil ao fogo, ou se eles têm uma propagação difícil ao fogo, né, resistência ao fogo, tá? Então, a partir desse tipo de material, nós vamos classificar as edificações, porque como eu falei, se eu tenho uma edificação que o material é bastante combustível, como um prédio estruturado em madeira, por exemplo, ou então prédios com entrepisos de ferro e madeira, pavilhões de arcos de madeira, e etc. Se eu tenho uma propagação desse fogo rápida, eu quero então tirar esse pessoal da maneira mais rápida possível da edificação caso ocorra um incêndio, tá certo? Enquanto que se eu tiver
uma edificação que propaga de maneira difícil esse fogo, eu posso ter um tempo maior para tirar esse pessoal ainda com segurança, tá? E com isso também, eu tenho que levar em consideração a população do empreendimento, né? Quantas pessoas que costumam estar utilizando aquela edificação, porque eu tenho que permitir o escoamento dessas pessoas para fora da edificação, no caso de uma emergência, num tempo adequado. E para isso, então, eu tenho que saber quantas pessoas que eu tenho nessa região, nessa edificação. Imagina que se eu tiver num cinema, por exemplo, por que que a gente tem aquelas saídas de emergência até grandes, né? Porque é para permitir que muitas pessoas saiam de lá de uma vez só. Enquanto que se eu tiver um edifício, uma casinha, por exemplo, uma porta comum dos 90 centímetros, uma porta de entrada de 80 centímetros, 90 centímetros, pode garantir essa saída do pessoal, das pessoas, num tempo razoável, garantindo então a segurança delas. A largura das saídas, então, ela vai ter que ser dimensionada a partir dessa população e é o tipo de ocupação, né? Então, a partir da ocupação aqui, a gente vai ter aquelas classificações, vai levar em consideração a população, e com isso nós vamos ter alguns coeficientes aqui, capacidade da unidade de passagem, tá certo aqui 60, 45 ou 100, isso que vai ser utilizado aqui, que vai ser esse C nessa equação. A população a gente vai dar entrada aqui também, que a gente calculou, e a gente vai calcular esse N, que seria o número de unidades de passagem. Cada unidade de passagem vai ter uma largura mínima, então, de 1,10 m ou 2,20 m, tá? A largura mínima dessas unidades, dessa saída de emergência, com a largura da unidade de passagem sendo da ordem de 55 centímetros, tá? Então, a partir desse fluxo aqui, se eu tiver uma população de 200 pessoas, vamos dizer, nessa edificação, e eu vejo que eu tenho uma capacidade de passagem de 100, então o que é que isso vai me dizer? Que eu tenho uma necessidade aqui de número de unidades de passagem igual a 2. Ou seja, eu tenho que multiplicar esse 0,55 por pelo menos 2 para que eu possa ter uma saída, uma largura de saída mínima desejada aqui para garantir essa segurança do pessoal, que seria 1,10 m. Ok? A distância máxima dos acessos, então, dessas saídas de emergência, ela visa permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes do prédio. Elas devem permanecer sempre desobstruídas em todos os pavimentos. É uma coisa que eu já vi e que é meio absurda, que não pode ter. Há algumas saídas de emergência, como davam acesso a lojas, por exemplo, em shoppings, tá certo que eles davam acesso à retaguarda, eram trancadas. E isso não pode de jeito nenhum. A saída de emergência, ela tem que estar livre em todo momento. Tanto não pode estar obstruída com algum material na frente, como ela também não pode ser trancada e ter esse acesso interrompido, tá? Deve possuir pé direito mínimo de 2,5 m, ser sinalizada e etc. E essas distâncias, as saídas máximas, elas vão estar relacionadas então ao tipo de edificação, tá certo? Grupo de divisão de ocupação e etc, né? Porque esse XYZ, de onde é que vem esse XYZ? Daqui, ó, da classificação da edificação quanto característica construtiva. Então, a depender da característica construtiva dos materiais, eu vou ter aqui uma distância máxima a ser percorrida. E o que são os chuveiros automáticos? São aqueles sistemas de sprinklers. Eu não sei se vocês já notaram, principalmente em shopping, toda loja, praticamente, quase todo shopping exige isso, mas a maioria dos shoppings exigem que toda loja
tem esses sistemas de chuveiros automáticos, que são os chuveirinhos que ficam lá, são prateados, né, cromados no teto, que com uma ampolazinha. Essa ampola acontece o seguinte: se tem um incêndio, quando chega a determinada temperatura, essa ampola rompe e a água que está dentro dessa tubulação aqui de combate a incêndio é despejada de forma que a trazer um conforto aqui ambiental para o pessoal que está dentro, diminuir a propagação das chamas. O número de saída e tipo de escada também vão estar relacionados aqui à altura da edificação, né? Como a gente viu, KLMN, o tipo da IO, a depender da altura da edificação, nós temos uma quantidade de saídas distintas e é o tipo de ocupação, tá? Esse tipo de ocupação ABC, voltando aqui, se é residencial, se é serviço de hospedagem, varejista e etc. ABCDE, porque aquela tabela está cortada. Opa, pera ainda. Opa, passei aqui. Aqui, A, B e etc, tá? Aí, a partir disso, nós temos o número de saídas que tem que ter, de escadas, e o tipo de escada, tá? A escada PF seria a escada à prova de fumaça, NE escada não enclausurada, EP escada enclausurada protegida, tá? Isso aqui são definições que vocês podem observar nessa norma, tá? Aqui a gente já está finalizando, sei que está acabando o nosso tempo. A informação importante aqui é que essas portas e saídas de emergência, elas devem sempre abrir no sentido da fuga, ou seja, se eu estou num ambiente, o que vocês podem perceber, eu estou num pavimento de um prédio, eu estou bem aqui, eu vou acessar a escada de emergência. O que vocês vão ver é que essa escada de emergência, ela vai sempre abrir para dentro da antecâmara da escada de emergência, né? Você sai aqui do hall para a escada de emergência abrindo para dentro, e no térreo, como o sentido de fuga é a gente sair da edificação, essa porta aqui da escada de emergência ela vai abrir para fora, para o hall, porque eu quero que as pessoas abram e saiam aqui o mais rápido possível. As escadas elas vão ter diversas exigências também, quando elas forem clausuradas ou quando elas não forem clausuradas. Isso aqui vocês podem observar, então, tendo exigências também quanto ao corrimão, se ele, no geral ele deve ser contínuo, não deve ter arestas, ele tem uma altura determinada que ele tem que ser instalado, um diâmetro determinado, isso tudo vocês podem encontrar também nessa norma. Ok, pessoal? Dúvidas? Por aqui tá tranquilo, professor. Tranquilo, então, gente. Por hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas esse assunto está na NBR 9050 e na NBR 9077, tá? Que trata de saídas de emergência. Viu, pessoal? Então, já que não há dúvidas, eu vou parar a gravação e fazer a chamada.